Depois dos 40, algo muda profundamente dentro de nós, mas não é o que o mundo imagina. Enquanto muita gente acredita que essa fase marca o início da queda, a perda do brilho ou o começo de um ritmo mais lento, a verdade é exatamente o contrário. Depois dos 40, a alma desperta. É aqui que, como dizia Carl Jung, a pessoa finalmente encontra a si mesma. Não a versão que o mundo aplaudiu, não a versão que a família esperou, mas a versão real. Aquela que sempre existiu lá dentro, escondida por anos de exigências, culpas e expectativas. E com essa nova consciência surge algo poderoso. Uma necessidade quase instintiva de jogar fora tudo o que pesa, tudo o que aprisiona, tudo o que roubou a sua paz durante décadas. É como se a vida dissesse: agora que você já entendeu muita coisa, é hora de viver leve, é hora de viver verdadeiro. Por isso, hoje eu vou te mostrar as 8 coisas que você precisa eliminar da sua vida depois dos 40 para sentir uma felicidade quase imediata. Não aquela alegria superficial, mas uma leveza profunda, madura, autêntica. Respira fundo. Este vídeo é um convite para a sua segunda vida, a vida em que você decide o que fica e principalmente o que nunca mais volta. Vamos começar. A culpa é talvez o peso mais antigo que você carrega. Ela se instala devagar, silenciosamente, de um jeito tão sutil que você nem percebe quando começou a viver ao lado dela, como se fosse parte de quem você é. E o mais curioso é que depois dos 40, ela se intensifica. É como se a maturidade acendesse um refletor sobre tudo o que você acredita que poderia ter sido, poderia ter feito, poderia ter evitado. Mas a grande verdade, aquela que quase ninguém tem coragem de dizer, é que a culpa não melhora o passado, não transforma o presente e não constrói o futuro. Ela apenas paralisa. Você olha para trás e se pergunta: por que não comecei antes? Por que aguentei tanto? Por que escolhi aquele caminho? Só que essas perguntas não carregam respostas, apenas feridas reabertas. E por que fazemos isso? Porque fomos condicionados, desde cedo, a acreditar que o passado deveria ter sido perfeito para que o presente fosse leve. Só que isso é uma ilusão. A vida nunca exigiu perfeição de você, apenas presença. A culpa surge quando você confunde um momento de imaturidade, cansaço ou falta de clareza com falha moral. E isso é injusto com você. O que você viveu lá atrás, você viveu com a consciência, os recursos, as forças e as limitações que tinha. As escolhas que fez, as que adiou, as que evitou, tudo isso estava alinhado com quem você era naquele momento. E isso não te diminui, te humaniza. A culpa, quando não reconhecida, transforma-se numa sombra que te prende ao que já acabou. Você repete mentalmente cenas antigas como se pudesse alterá-las. Só que o passado não precisa da sua vigilância, ele precisa da sua liberação. Jung dizia que somos feridos não pelos eventos, mas pelas interpretações que repetimos sobre eles. Isso é tão real. O problema não é o que aconteceu, mas a história que você continua contando para si mesmo desde então. Quando você decide reescrever essa narrativa, a culpa perde a força. Em vez de se culpar por não ter feito mais, você percebe que fez o melhor que podia. Em vez de se culpar pelo silêncio, entende que era o único jeito que você tinha de sobreviver. Em vez de se culpar pelo tempo perdido, entende que ninguém chega atrasado na própria vida. A culpa precisa ser solta, porque ela ocupa o espaço onde deveria morar a leveza. E quando você se liberta desse peso, a energia muda imediatamente. O coração relaxa, a mente se acalma, o corpo respira. E o mais bonito, a vida começa a se abrir de novo. E já que estamos falando de abrir caminhos, eu quero te pedir uma coisa simples, mas que faz toda a diferença. Se este conteúdo já te tocou de alguma forma,
curta este vídeo e se inscreva. Isso ajuda a mensagem a chegar em mais pessoas que também precisam soltar seus pesos. E é assim, juntos, que espalhamos transformação. Agora, inspira uma vez mais. A culpa ficou lá atrás. A partir daqui, a vida começa a ficar mais leve. Existe um medo silencioso que muita gente carrega depois dos 40. Ele não chega de uma vez. Ele aparece aos poucos, num fio de cabelo diferente, numa foto que revela uma mudança sutil, numa roupa que já não cai do mesmo jeito, numa energia que já não é mais tão infinita quanto antes. É o medo de envelhecer, mas esse medo, por mais comum que seja, nasce de uma ilusão, a de que a juventude é o único momento da vida em que vale a pena viver. A sociedade, por muito tempo, colocou na juventude um pedestal injusto, como se o auge da existência estivesse restrito aos 20 ou 30 anos. Isso cria um peso desnecessário, faz você olhar para o tempo com desconfiança, como se ele fosse inimigo. Mas observe com sinceridade, quantas coisas você entende hoje que jamais entenderia aos 20? Quantas dores você superou, quantos medos você venceu, quantas quedas te ensinaram a levantar e seguir com mais força. O medo de envelhecer surge quando você acredita que está perdendo valor. Mas a verdade é que você está ganhando profundidade. A maturidade não tira a beleza. Ela revela uma beleza diferente, mais real, mais humana, mais verdadeira. Uma beleza que não está nas linhas da pele, mas na clareza do olhar. Não está no corpo, mas na alma. Não está no que o espelho mostra, mas no que a vida te ensinou. O que você chamava de rugas, hoje são registros, mapas do caminho que você percorreu, provas de que você viveu, sentiu, chorou, riu, lutou, caiu, recomeçou. E isso é lindo. A maturidade é uma espécie de liberdade. É quando você finalmente entende que não precisa provar nada para ninguém, que o tempo não é inimigo, é mestre, que cada ano vivido é uma medalha que só quem lutou recebe. Quando você era jovem, tinha pressa, queria chegar, conquistar, provar. Hoje você tem algo que só o tempo oferece: clareza. Clareza para entender que energia é valiosa, que paz é prioridade e que estar bem consigo mesmo vale mais do que qualquer aparência. Talvez antes você tivesse força física de sobra, mas faltava força emocional. Agora você tem uma visão mais ampla, mais sensata, mais amorosa sobre a vida e sobre si mesmo. E é nesse ponto da vida, aos 40, 45, 50 ou mais, que o medo começa a perder sentido. Porque envelhecer não é perder brilho, é trocar luz. A juventude ilumina para fora, a maturidade ilumina para dentro. E essa luz interna é muito mais poderosa, mais estável, mais bonita. Ela não depende de aprovação, não se abala com opiniões, não se apaga com o tempo. A verdade é que a maturidade te entrega aquilo que a juventude não podia: consciência. Consciência do que realmente importa. Consciência de que estar vivo é um privilégio. Consciência de que cada amanhecer é uma oportunidade nova. Consciência de que o tempo não leva o que é seu, só leva o que você já não precisa carregar. O medo de envelhecer desaparece quando a gratidão chega. Quando você olha para trás e percebe tudo o que superou. Quando olha para si e enxerga força, resiliência, histórias. Quando percebe que ainda há tanto a viver, tanto a sentir, tanto a experimentar. A vida não acaba aos 40, ela renasce, ela se aprofunda, ela ganha sentido. E talvez esse seja o maior presente do tempo. Ele te devolve a si mesmo, ele tira excessos, desafia mentiras, desmonta ilusões e deixa só o que é essencial: a sua verdade. E se existe um momento perfeito para abraçar essa verdade, esse momento é agora. Porque envelhecer não é um declínio. É um florescer, é o tempo dizendo: agora você está pronto para viver com alma. Tem um tipo de cansaço que nenhum exame identifica. Um cansaço que não vem do corpo, mas da alma. E muitas vezes ele tem um motivo bem claro.
as pessoas ao seu redor. Depois dos 40, você começa a perceber algo que antes ignorava, a energia que as pessoas carregam. Algumas iluminam, fortalecem, acolhem. Outras drenam, secam sua alegria, apagam seu brilho, desgastam sua paz. E o mais curioso é que nem sempre são pessoas ruins. Às vezes são pessoas queridas, familiares, amigos antigos, gente que você ama, mas que sem perceber pesa. Pessoas que transformam qualquer conversa em reclamação, que te procuram sempre com urgências, cobranças e dramas. Gente que nunca está bem e faz você sentir que nunca está fazendo o suficiente. A verdade é que esse tipo de relação cansa mais do que qualquer trabalho. Você sai do encontro com o corpo inteiro, mas com a alma esgotada. É como se alguém tivesse aberto uma torneira dentro de você e deixado sua energia escorrer gota por gota. E sabe por que isso acontece tanto depois dos 40? Porque é nessa fase da vida que você finalmente nota o quanto sua energia é preciosa. Antes, você doava sem pensar, ajudava sem limites, tolerava sem filtrar. Agora, você sente o impacto. O corpo reclama, a mente pesa. O coração, mais sábio, começa a pedir proteção. A maturidade te ensina que amar não é carregar, que ajudar não é se destruir, que estar disponível para todo mundo é a forma mais rápida de desaparecer de si mesmo. Pessoas que drenam sua energia nem sempre fazem por mal. Muitas repetem padrões. Outras nunca aprenderam a se autorresponsabilizar. Outras usam você como porto seguro. Mas existe uma linha que, quando ultrapassada, deixa de ser afeto e vira abuso emocional. E é aí que você precisa escolher sua paz ou o peso dos outros. Colocar limites não é egoísmo, é maturidade, é amor próprio. É entender que você é responsável pela sua energia e não pela vida emocional de todo mundo. Limite não é muro. Limite é cerca de proteção. É como dizer: eu te respeito, mas eu também me respeito. Depois dos 40, a vida cobra mais leveza, cobra mais paz, cobra escolhas conscientes. Você já viveu tanto, já cuidou de tanta gente, já segurou tanto peso que agora precisa e merece se cuidar também. E aqui vai uma verdade difícil. Algumas pessoas só vão te valorizar quando você parar de se desgastar por elas. Outras nunca vão mudar. E algumas só vão florescer quando você se afastar. Sim, às vezes é preciso distância. Distância para respirar. Distância para curar. Distância para recuperar sua energia. E você pode fazer isso com amor, com respeito, em silêncio. Você não precisa cortar laços com violência, basta ajustar a proximidade. Quem suga sua energia, você mantém longe. Quem te nutre, você traz para perto. Simples, maduro, libertador, porque quando você decide proteger sua energia, algo muda. Você começa a se sentir mais leve, mais disposto, mais vivo. O sorriso volta sem esforço, a alma respira, o corpo agradece e você percebe que não era idade, não era cansaço físico, não era desânimo sem motivo, era gente errada ocupando espaço demais. A vida depois dos 40 é preciosa demais para ser gasta com quem só pesa. Cercar-se de pessoas leves não é luxo, é necessidade. No fim, você entende, pessoas boas te fortalecem, pessoas tóxicas te enfraquecem. E você não deve nada a ninguém além da sua própria paz. Proteja sua energia como quem guarda um tesouro, porque é exatamente isso que ela é. Agora me conta aqui nos comentários. Você também já sentiu esse cansaço emocional causado por alguém? Coloca só um sim se isso já aconteceu com você. Isso me ajuda a saber que estou falando com as pessoas certas. Existe um veneno emocional que destrói silenciosamente a paz de muita gente depois dos 40. Um veneno que ninguém percebe entrando, mas que corrói por dentro todos os dias. A comparação. Comparar-se é um hábito quase automático.
Você olha para a vida do vizinho, para a carreira do colega, para a família do parente, para o corpo de alguém na internet e, sem perceber, começa a se medir a partir deles. Eu devia estar melhor. Eu devia ter conquistado mais. Por que minha vida não é assim? A comparação é injusta porque ela sempre usa a régua errada. Você compara o melhor do outro com o seu pior momento, o auge do outro com o seu intervalo, o resultado final de alguém com o seu processo, que ainda está acontecendo. E o mais cruel é que a comparação só mostra o palco, nunca os bastidores. Você vê o sorriso, mas não vê as cicatrizes. Vê a conquista, mas não vê o preço emocional. Vê a casa arrumada, mas não vê a bagunça que ninguém mostra. Vê a vida perfeita das redes sociais, mas não vê as dores escondidas atrás das fotos. Depois dos 40, essa comparação dói ainda mais. Porque você olha para trás, vê o caminho percorrido e às vezes sente que ficou para trás, que devia ter feito mais, que devia ter chegado mais longe. Mas isso é uma mentira criada pela pressa dos outros. A maturidade te mostra algo que a juventude esconde. Cada pessoa tem o seu tempo, seu ciclo, seu ritmo, seu caminho. E o seu não é menos valioso porque foi diferente. Talvez você não tenha a vida que imaginou aos 20 anos, mas talvez tenha algo muito maior do que você poderia compreender naquela época. Você tem história. Você tem profundidade. Você tem memórias que o outro nunca terá. Você viveu, perdeu, ganhou, caiu, levantou e tudo isso te formou. E sabe o que mais? Ninguém vive a vida que você viveu. Ninguém passou pelas mesmas dores, pelas mesmas escolhas, pelas mesmas curvas do caminho. Comparar trajetórias é como comparar árvores. Cada uma cresce do seu jeito, no seu solo, no seu clima. A comparação te faz esquecer do essencial. Você já venceu tanta coisa que ninguém viu. Você sobreviveu a noites difíceis, a decisões pesadas, a medos profundos. E mesmo assim está aqui, inteiro, consciente e mais forte do que imagina. Depois dos 40, você não precisa provar nada para ninguém. Você não está numa corrida. Você não está atrasado. Você não está competindo com a vida de ninguém. A grande virada de chave acontece quando você entende isso. A comparação te afasta da felicidade. A gratidão te devolve para ela. Quando você olha para dentro e vê o que construiu e não o que ainda falta, a sensação muda. O coração relaxa, a mente silencia, a alma encontra espaço para respirar. A beleza da maturidade está justamente em perceber que a vida boa não é a vida perfeita, é a vida vivida com autenticidade. É quando você abraça suas marcas como medalhas. É quando você olha para si com gentileza. É quando você aceita sua história sem se ferir com ela. A comparação te rouba, mas a aceitação te devolve a si mesmo. Depois dos 40, você não precisa ser melhor do que ninguém. Só precisa ser melhor para você. Melhor no seu ritmo, melhor na sua verdade, melhor na sua paz. Porque quando você deixa de se comparar, algo lindo acontece. Você finalmente enxerga o valor da própria vida. Você percebe que não está atrás, não está perdido, não está falhando. Você está exatamente onde deveria estar para a próxima versão da sua história nascer. E essa, meu amigo, minha amiga, essa pode ser a fase mais bonita da sua vida. O passado, o passado, como ele tem força sobre nós, não é? Às vezes basta um cheiro, uma música, uma foto meio amarelada e de repente você não está mais aqui. Está lá em algum momento que já se foi, mas que insiste em permanecer vivo dentro de você. Depois dos 40, isso se intensifica. A gente pensa mais, sente mais, revisita mais. É quase automático. Só que existe um perigo silencioso aí: o apego ao passado. O passado pode ser um professor, mas quando você passa a morar nele, ele vira uma prisão. E talvez você saiba exatamente como é essa sensação.
voltar mentalmente ao que você perdeu, reviver o que machucou, repetir mentalmente conversas antigas, se culpar por escolhas que não podem mais ser mudadas, desejar que algo tivesse sido diferente. O passado tem esse poder de te puxar para trás, mesmo quando você tenta caminhar para frente. Mas a verdade é simples e profunda. O passado não pode mais te ferir. O que te fere é o que você continua carregando dele. Existe uma diferença enorme entre lembrar e reviver. Lembrar é natural. Reviver é uma escolha, e quase sempre uma escolha inconsciente. Muita gente acredita que insistir no passado é uma forma de resolver o que ficou mal resolvido, mas isso é uma ilusão. O que precisava ensinar, já ensinou. O que precisava doer, já doeu. O que precisava acabar, já acabou. Quando você se apega ao passado, tenta acender uma vela com um fósforo que já apagou. Não funciona, não ilumina, só machuca. E por que as pessoas fazem isso tanto depois dos 40? Porque o passado é familiar. Mesmo quando dói, é conhecido. Enquanto o futuro é incerto, aberto, imprevisível. E o desconhecido assusta. Mas veja, você não chegou até aqui vivendo de passado. Você chegou até aqui porque seguiu em frente, mesmo ferido, mesmo com dúvidas, mesmo sem saber o que viria depois. O apego ao passado não é sobre saudade, é sobre medo. Medo de recomeçar, medo de não viver algo tão bom quanto aquilo que ficou para trás, medo de tentar novamente e se machucar, medo de abrir mão de algo que foi importante. Mas existe uma verdade que liberta. O passado só te prende quando você insiste em morar nele. Ao contrário do que muitos pensam, soltar não é esquecer. Soltar é aceitar. É olhar para o que foi e dizer: obrigado pelo que ensinou, mas eu não preciso mais carregar você. Soltar é fazer as pazes com a vida. É entender que algumas pessoas cumpriram o papel delas, que alguns capítulos foram lindos, outros difíceis, mas todos foram necessários para te formar. E que, independentemente do que aconteceu, você ainda está aqui, inteiro, humano e capaz de recomeçar. Depois dos 40, algo muito poderoso acontece. Você ganha clareza. Clareza para perceber o que vale a pena guardar e o que vale a pena liberar. Clareza para compreender que a vida continua, mesmo quando algo fica pelo caminho. Clareza para viver o presente com mais profundidade do que antes. O passado deve ser um livro de memórias, não a casa onde você vive. Você pode folhear, pode sorrir, pode se emocionar, mas precisa saber fechar o livro e voltar para o agora, porque é no agora que sua vida está acontecendo. É no agora que novas histórias podem nascer. É no agora que pessoas novas podem entrar. É no agora que a cura acontece. É no agora que oportunidades surgem. É no agora que a felicidade mora. E talvez, só talvez, os capítulos mais bonitos da sua história ainda estejam por vir. Justamente porque você finalmente está pronto para vivê-los sem o peso do que passou. Então feche os olhos por um instante, respire fundo e diga para si mesmo: eu solto o que já acabou, eu honro o que vivi e abro espaço para o novo. O passado pode ter moldado quem você foi, mas é o presente que constrói quem você se torna. E você ainda tem muita vida pela frente. Existe um momento da vida em que a gente finalmente entende algo que deveria ter aprendido muito antes. Controlar tudo é impossível, mas até chegar lá, nossa, como tentamos. E talvez você saiba exatamente do que estou falando. Você tenta prever tudo, antecipar problemas, evitar dores, cuidar de todos, planejar cada detalhe. Imaginar todos os cenários possíveis, como se isso fosse impedir o inesperado. E por um tempo, talvez até pareça funcionar. Até que a vida vem e mostra que ela não segue os seus roteiros. Ela vira à direita quando você jurava que ela seguiria em frente. Ela tira pessoas que você nunca imaginou perder. Ela te coloca em situações que você nunca planejou enfrentar.
E muitas vezes, justamente nessas surpresas inesperadas, está o que te transforma. Mas o controle é teimoso. Ele faz você acreditar que quanto mais você segura, mais seguro fica. Só que o efeito é exatamente o contrário. Quanto mais você tenta controlar, mais você perde a paz. O controle nasce do medo. Medo de perder, medo de errar, medo de sofrer, medo de ser surpreendido, medo de não estar preparado. Mas o medo não evita a dor, só evita a vida. Quantas vezes você já deixou de aproveitar um momento lindo porque estava preocupado com o que poderia dar errado depois? Quantas vezes esteve fisicamente presente, mas mentalmente preso em "e se"? Quantas noites perdeu antecipando problemas que nem chegaram a acontecer? É como se a mente se transformasse num gerente de risco que nunca dorme. E o corpo, uma casa que vive em estado de alerta. Depois dos 40, esse desgaste fica mais evidente. O coração acelera, a ansiedade aumenta, o sono piora, a cabeça dói. O corpo pede descanso, mas a mente não para, e tudo isso por uma tentativa silenciosa de controlar aquilo que nunca esteve nas suas mãos. A grande verdade é difícil de aceitar, mas libertadora. A vida não foi feita para ser controlada. Ela foi feita para ser vivida. Pense em tudo aquilo que te transformou. As mudanças, as dores, as reviravoltas, as perdas, as oportunidades inesperadas, as pessoas que entraram do nada e mudaram tudo. Nada disso estava no seu roteiro. E mesmo assim, aconteceu, e te fortaleceu, e te trouxe até aqui. Isso mostra que a vida sabe caminhos que você ainda não conhece. Às vezes o que parece caos é só reorganização. Às vezes o que parece perda é só espaço sendo aberto. Às vezes o que parece o fim é só a preparação para um recomeço muito melhor. O controle é como tentar segurar a areia com as mãos. Quanto mais você aperta, mais escapa. Mas quando você finalmente relaxa, quando abre os dedos, quando solta o medo, a areia descansa suavemente ali. E você descobre que a beleza está no movimento, não na tentativa de segurar. Soltar não é desistir. Soltar é confiar. Confiar em si. Confiar no tempo. Confiar na vida. Confiar que existe uma ordem invisível que você nem sempre precisa entender para seguir em frente. Soltar o controle é olhar para a vida e dizer: eu faço a minha parte e o resto eu deixo acontecer. E quando você começa a praticar isso, algo extraordinário acontece. A respiração fica mais leve, o coração acalma, o corpo relaxa, a cabeça silencia. E uma paz profunda começa a nascer. Uma paz que você talvez nem soubesse que existia. Depois dos 40, essa é uma das maiores lições que você pode aprender. Você não precisa ter todas as respostas. Só precisa ter fé. Fé no processo. Fé na jornada. Fé em quem você está se tornando. Fé de que tudo acontece no tempo certo, mesmo quando esse tempo não é o que você planejou. Porque viver tentando controlar tudo é pesado demais, mas viver confiando, isso é libertador. Solte o excesso, aceite o inesperado, respire o agora e permita que a vida te surpreenda de novo. Como fazia lá atrás, quando você acreditava com mais facilidade que tudo tinha um sentido. Porque tem. E você ainda vai entender muito disso. Existe um momento na vida, e ele costuma chegar por volta dos 40, em que o corpo começa a falar mais alto. Não é que ele reclame, é que ele finalmente te pede aquilo que você ignorou por anos. Ele te lembra das noites mal dormidas, das preocupações guardadas no peito, das conversas engolidas, dos limites ultrapassados e de cada instante em que você se deixou por último. A juventude nos dá a ilusão de que tudo se recupera rápido, de que dá tempo, de que aguenta. Mas chega um ponto em que você percebe que não dá mais para viver no automático e achar que o corpo vai te acompanhar para sempre. A verdade é que o corpo é a casa da alma. E muita gente só descobre isso tarde demais. A mente, então, a mente é o jardim
onde todos os dias você planta algo, consciente ou não. E se você planta preocupação, autocobrança, comparação, culpa, medo, não espere flores. Depois dos 40, a maturidade revela um segredo poderoso. Viver bem não é sobre ter tempo, é sobre criar tempo. Tempo para respirar, tempo para cuidar, tempo para se ouvir. O corpo dá sinais, às vezes em forma de dor, às vezes como cansaço que não passa, às vezes como falta de brilho, desânimo, irritação silenciosa. A mente acompanha. Ela fica cheia demais, barulhenta demais, acelerada demais. A vida vira uma soma de responsabilidades que nunca acabam, e você vira alguém que está sempre resolvendo tudo, menos a si mesmo. E não é porque você não quer, é porque você passou décadas acreditando que precisava ser forte o tempo todo, precisava dar conta de tudo, precisava carregar o mundo nas costas. Só que agora a maturidade te chama de outro jeito. Ela diz: ei, tá na hora de cuidar de você também. E cuidar não é luxo, cuidar não é vaidade, cuidar não é egoísmo. Cuidar é sobrevivência emocional. É maturidade, é responsabilidade consigo mesmo. O corpo precisa de movimento, não para voltar a ter o corpo dos 20 anos, mas para ter vitalidade. Caminhar, alongar, respirar com consciência, escolher melhor o que entra no seu prato, se permitir dormir um pouco mais sem culpa. Tudo isso não é sobre estética, é sobre vida, é sobre energia, é sobre olhar para si e dizer: eu mereço estar bem. A mente, essa então, ela precisa de silêncio, precisa de pausas, precisa de espaço, precisa de alguns minutos por dia longe das notícias ruins, das comparações, das cobranças. Precisa de nada, sim, nada, porque é no nada que nasce tudo. É no silêncio que sua alma encontra as respostas que o barulho do mundo esconde. Depois dos 40, o autocuidado muda completamente de significado. Antes era estética, agora é longevidade emocional. Antes era vaidade, agora é presença. Antes era aparência, agora é qualidade de vida. Antes era sobre agradar, agora é sobre existir de forma inteira. E sabe o que é mais bonito? A maturidade revela que você ainda pode cuidar de si de um jeito que nunca cuidou antes, e isso transforma tudo ao redor. Quando você se cuida, o corpo agradece, a mente silencia, o humor muda, a energia volta, a vida floresce, porque o corpo e a mente te acompanham até o fim, e eles sempre souberam disso. Você é que demorou para acreditar. Aliás, deixa eu te perguntar algo aqui no meio do caminho, bem simples, mas profundo. Você tem cuidado de si ou só sobrevivido? Se quiser, comenta aí. Eu escolho me cuidar. Isso pode ser o primeiro passo de um grande recomeço. Quando você se prioriza, o mundo não desmorona. Ele se reorganiza. E geralmente fica melhor do que antes. Existe uma armadilha silenciosa que quase todo mundo cai ao chegar nos 40. A armadilha de adiar a própria felicidade. Você pensa: quando eu resolver isso, aí eu descanso. Quando eu tiver mais tempo, aí eu cuido de mim. Quando sobrar dinheiro, quando os filhos crescerem, quando tudo estiver organizado, aí sim eu vivo. Mas esse aí sim nunca chega. Porque sempre existe alguma coisa para resolver, sempre existe um problema novo, sempre existe uma urgência que parece maior do que você. E enquanto você espera o momento perfeito, a vida passa, os dias passam, as oportunidades passam. Você passa e nem percebe. A procrastinação da felicidade é traiçoeira porque ela parece lógica, parece prudente, parece sensata. Mas no fundo, ela é só medo disfarçado, medo de tentar, medo de se frustrar, medo de se decepcionar, medo de se olhar com sinceridade e perceber o que ainda falta. E aí você continua adiando, colocando a vida em modo de espera, como se estivesse sempre quase pronto, mas nunca pronto de verdade.
Só que existe uma verdade que a maturidade escancara. A vida não espera você estar preparado. A vida acontece enquanto você adia. E é por isso que tanta gente, ao chegar nos 40, olha para trás com uma pontada de arrependimento, não do que fez, mas do que não fez. Não das escolhas erradas, mas das escolhas que nunca teve coragem de fazer. Momentos que poderiam ter sido vividos, viagens que poderiam ter acontecido, conversas que nunca foram ditas, sonhos que ficaram na gaveta esperando melhores condições. Mas as melhores condições nunca vêm, porque as melhores condições são agora, sempre agora. Depois dos 40, você começa a perceber que o que importa não é ter uma vida perfeita, mas uma vida possível, uma vida sentida, uma vida vivida. E a felicidade deixa de ser um projeto distante e passa a ser um exercício diário. Ela deixa de ser um acontecimento futuro e vira uma escolha presente. A felicidade mora nas coisas pequenas, no café tranquilo, no riso espontâneo, na conversa simples, na música que te toca, na pausa que você se permite, no sim que você dá para você mesmo. E principalmente no não que você dá para o que já não te serve. A procrastinação da felicidade nasce da ilusão de que você precisa de muito para ser feliz. Mas a maturidade mostra que basta pouco, muito pouco, para sentir prazer no agora. Sabe o que acontece quando você adia demais? Você se acostuma com a ausência da felicidade. Você se adapta a viver sem brilho, sem entusiasmo, sem surpresa, sem o calor que acende a alma por dentro. Só que agora, aos 40, você já viveu o suficiente para entender que a vida não devolve os dias que você não viveu. Ela segue, com ou sem você. E tudo muda quando você finalmente percebe que felicidade não é um destino. É um estado de presença, um estado de permitir-se, de escolher-se, de se colocar na equação da própria vida. Então, deixa eu te perguntar algo, do jeito mais leve, mas mais honesto possível. O que você está adiando que poderia te fazer feliz hoje? Se quiser, comenta aí. Hoje eu escolho viver. Porque só de escrever isso, você já começa a mover a energia da sua vida para frente. A felicidade não chega amanhã. Ela não chega quando tudo estiver resolvido. Ela não chega quando você tiver tempo. Ela chega quando você decide abrir espaço para ela agora. E esse agora é sempre o melhor momento. Se você chegou até aqui, já percebeu uma coisa muito importante. A vida depois dos 40 não é um declínio, é uma revelação. É o momento em que tudo aquilo que você segurou por anos começa finalmente a mostrar o peso real. E aquilo que você sempre achou que precisava carregar, você começa a perceber que não precisava, não mesmo. Aos 40, a vida te chama para um ajuste de rota. Um ajuste que não é sobre mudar completamente, mas sobre alinhar. Sobre se reencontrar consigo mesmo. Sobre deixar ir o que já não faz sentido. E quando você libera o que pesa, libera espaço para o que traz paz. Vamos retomar com consciência e profundidade as 8 coisas que você precisa deixar ir para viver com leveza, verdade e plenitude aos 40. 1. A culpa que te persegue. A culpa é um fantasma que só existe porque você alimenta. O que passou, passou. Você fez o melhor que podia com a consciência que tinha. Aos 40, você não precisa mais reviver erros antigos. Você precisa se perdoar, porque sem perdão, ninguém avança. 2. O medo de envelhecer. O tempo não é seu inimigo, ele é seu mestre. Cada linha no seu rosto é uma prova de coragem. Cada marca é história, cada ano é conquista. Aos 40, envelhecer não é perder, é ganhar perspectiva, clareza e uma liberdade que só essa idade traz. 3. Pessoas que drenam sua energia. Depois dos 40, sua energia é ouro. E ouro não se entrega à toa. Quem te suga, te diminui, te confunde ou te cansa, precisa ficar para trás, não por falta de amor, mas por excesso de amor próprio. 4.
a comparação constante. A comparação te rouba de si mesmo, te faz esquecer o valor da sua trajetória, te faz olhar para a grama do vizinho enquanto a sua está precisando de cuidado. Aos 40, você descobre que a vida não é corrida, é caminho, e cada um caminha em um ritmo. 5. O apego ao passado. O passado não precisa ser apagado, mas precisa ser encerrado. Você pode honrar sua história sem morar nela. Aos 40, o passado deve ser livro, não algema. Ele te ensinou. Agora é hora de seguir. 6. O excesso de controle. Você não controla a vida, você só controla suas escolhas. Soltar o controle é abrir espaço para o novo, para o inesperado, para o fluxo natural da existência. Aos 40, controlar menos e confiar mais é a chave da serenidade. 7. O descuido com o corpo e a mente. Seu corpo fala, sua mente grita. E você já aprendeu o suficiente para saber que ignorar esses sinais custa caro. Aos 40, autocuidado não é luxo, é sobrevivência emocional, física e espiritual. Quem se cuida, floresce. 8. A procrastinação da felicidade. Você não tem mais tempo para esperar pela vida perfeita. A felicidade não mora no quando, ela mora no agora. Aos 40, cada instante vira ouro. E cada escolha vira destino. E o que acontece quando você deixa ir? Acontece algo simples e extraordinário. Você volta a sentir leveza, volta a respirar diferente, volta a olhar para frente com brilho nos olhos, volta a ser dono do próprio caminho. Aos 40, a vida não pede menos de você. Ela pede mais de você para você. Mais verdade, mais presença, mais coragem, mais escolha, mais amor próprio. E quando você escolhe soltar o que te prende, tudo o que é seu começa a chegar. É assim que nasce uma vida mais leve. É assim que começa o seu novo capítulo. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, escreva nos comentários. Hoje eu escolho a leveza. Curta o vídeo, se inscreve no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Porque consciência compartilhada é cura multiplicada. Respira fundo, sente o peso que saiu, sente o espaço que ficou. Porque é isso que acontece quando você escolhe a si mesmo. A vida abre espaço para te receber de volta. Aos 40, você não está entrando no fim de nada. Você está entrando no início da sua fase mais consciente, mais livre, mais verdadeira. Não existe idade melhor do que esta para reorganizar a alma, reescrever caminhos, eliminar excessos e finalmente viver de um jeito que faça sentido. E talvez essa seja a grande revelação da maturidade. Você não precisa mais carregar tudo, não precisa provar nada, não precisa correr atrás de ninguém. Não precisa competir com ninguém, não precisa se justificar. Aos 40, você aprende que a verdadeira felicidade não está em ter mais, mas em carregar menos, menos culpa, menos peso emocional, menos comparação, menos medo, menos controle. E quando você solta tudo isso, o que sobra é o essencial: paz, clareza, presença, propósito. Você percebe que sua vida sempre esteve nas suas mãos. Você só estava ocupado demais carregando o que não era seu para enxergar isso. Agora é o momento de se honrar, de cuidar do seu corpo, de respeitar a sua mente, de silenciar o passado, de confiar no futuro e de viver o presente com a intensidade que ele merece. Você não chegou até aqui por acaso. Você é feito de resistência, de força, de sobrevivência, de experiências que moldaram o seu olhar para a vida. E é exatamente por isso que agora você tem a oportunidade de viver sua fase mais bonita. Não existe idade certa para ser feliz. Existe decisão. E essa decisão pode começar agora. Então, antes de ir, faz um compromisso com você mesmo. A partir de hoje, eu escolho viver com leveza. E se essa mensagem falou com o seu coração, comente aqui embaixo. Eu escolho a paz do meu novo tempo.
Curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa dessa consciência. Porque quando você se eleva, você também ilumina o caminho de quem caminha ao seu lado. A vida não termina aos 40, ela começa, finalmente, do seu jeito.